dos alunos de medicina, e ela permite com que a gente faça esses eventos que acabam nos aproximando da comunidade, fazendo essas ações, projetos, que são muito importantes, porque quando a gente pensa em grade curricular, a gente não tem essa parte mais social, mais humana, mais humanizada e tudo mais. Então, a FMSA permite isso e está sendo uma inovação agora, porque a gente está podendo fazer essas ações com pré-vestibulantes que a gente já fazia antes, mas que permite com que vários alunos de todo o Brasil participem, né? Porque por conta do meio online e tudo mais. Apesar das circunstâncias, é bom ver os pontos positivos. Hoje vamos discutir sobre o tema LGBTfobia, e vai acontecer como aconteceu ontem, em 2 momentos. A gente vai ter um momento em que a gente vai ter uma palestrante para falar sobre o assunto em si, abrir uma discussão, e a gente vai ter o segundo momento em que a gente vai ter um professor de redação que vai discutir essa parte argumentativa da redação do Enem, mas também serve para outros vestibulares, para os pré-vestibulandos em si. Hoje a gente vai ter a presença da Ilna Vitória, maravilhosa, que vai estar fazendo essa primeira parte com a gente, discutindo sobre o assunto. Ela é estudante de Direito da UFBA, ela é pesquisadora do grupo de pesquisa em Direito e Sexualidade, e ela vai falar um pouco sobre ela também daqui a pouco, quando ela entrar. Um ponto que eu gostaria de falar é que ela postou um link sobre uma vaquinha, e aí eu vou dizer para ela falar um pouquinho sobre essa vaquinha quando ela entrar, tá bom, Yuna? Outra coisa, rapidinho, tá. E aí depois a gente vai ter o professor Romy Castro, que vai entrar também falando sobre a parte da redação. Só uma notícia também é que a doutora Olivia, infectologista, que ia participar hoje com a gente, ela não vai poder, por conta de problemas de saúde, ela está com suspeita de estar com Covid-19, então, por esse motivo, ela não vai poder estar presente hoje com a gente para discutir sobre o assunto, a parte de saúde e tudo mais. Eu tenho alguns recados antes de a gente começar o evento. O primeiro recado é que é muito importante que vocês preencham forms antes e depois. A gente mandou um forms agora e a gente vai mandar um forms no final da aula. É importante porque assim vocês vão poder ganhar o certificado de vocês, que é importante quando vocês entrarem na faculdade e também para o currículo de uma forma geral. A gente vai ter um momento de perguntas, gente, que vocês podem mandar as perguntas de vocês no chat em qualquer momento, e no final a Yuna vai responder as perguntas, e o que ela não responder, ela se disponibilizou para responder posteriormente por escrito. Então tá tudo certo isso já. As perguntas de ontem do professor Bruno, elas ainda vão ser enviadas lá no grupo de WhatsApp que a gente criou, tá bom? Outro recado é que eu peço que vocês desliguem a câmera e o microfone, porque para não dar interferência na hora que a Yuna estiver falando. Mas eu acho que todo mundo está com o microfone e câmera desligado, então está tudo ok. Outra coisa é que quando ela estiver falando, eu peço que vocês fixem a imagem dela nesse íconezinho que parece um alfinete, que aí vocês vão poder prestar mais atenção na aula, porque com muitos ícones acaba dispersando e tudo mais, então assim fica melhor. Só uma dica. Aí quando o professor Romeu entrar, vocês trocam. E por último, sobre as questões das dúvidas de vocês. Toda dúvida que vocês tiverem, quiserem tirar questionamentos, vocês podem mandar o nosso PV lá no grupo de WhatsApp, a gente está marcado lá, vocês podem mandar mensagem para a gente responde, a gente está disponível para isso. Agora a gente vai começar com a Yuna. Pode começar, Yuna. Olá, boa noite. Primeiramente, agradecer a organização do evento pelo convite. Tá? Caso vocês não estejam me escutando bem, é só sinalizar no chat, tá? E também saudar a todas as pessoas nesse fim de semana que reservaram, de alguma maneira, um pedacinho do seu tempo para se dedicarem aos estudos de gênero, de um modo geral, né? Mas também para, de alguma maneira, causar uma aproximação maior nesse tema tão importante, tão urgente, sobretudo
nesse contexto de isolamento social e pandemia que estamos vivendo, que é a LGBTfobia. E aqui, especificamente, da transfobia, que é, de alguma maneira, a população que eu acabo representando dentro dos marcadores que atravessam o meu corpo, né, que é a população trans. E quando eu falo em população trans, tá, eu estou me referindo às pessoas travestis, transexuais, e aqui temos homens e mulheres trans, né, enfim, o transgênero é um termo guarda-chuva que abarca todas essas experiências de gênero que não são as experiências socialmente esperadas no nascimento, né? Mas sobre esses termos técnicos eu posso chegar mais à frente. E aí, como que eu chego até aqui, né? Eu sou Yuna Vitória, eu tenho 26 anos, quase 27, né? Faço 27, quarta-feira agora. Eu estou estudante de Direito da Universidade Federal da Bahia. É minha segunda graduação. Eu estou atualmente trabalhando no setor jurídico do CPDD, que é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTs da Bahia, que é um equipamento do Estado que visa, de alguma maneira, dar assistência jurídica, psicológica para a população LGBT em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, temos serviços de psicologia, de serviço social, temos encaminhamento para as principais demandas de saúde, como acompanhamento médico nos ambulatórios multidisciplinares para pessoas trans, fazemos encaminhamento com demanda de retificação de prenome e sexo no registro de nascimento. Então, assim, os principais avanços que nós conseguimos para a população LGBT na última década, a gente, de alguma maneira, media para assegurar esses direitos, porque no Brasil, sobretudo, nós temos alguns dispositivos legais a favor da população LGBT, mas essas normas não se tornam vivas, não se tornam práticas, por conta do preconceito, de modo geral, mas também pela ignorância também dos profissionais de direito e de saúde, que, de alguma maneira, por não terem um contato muito próximo com essa temática, acabam não possibilitando, né, que as poucas normativas que nós temos, de fato, se efetivem em sua prática e beneficiem a população LGBT. Por que eu falo normativa e não lei? Porque a nossa população LGBT, de modo geral, carece de legislações específicas. Ou seja, né, fazendo um resumão básico aqui, que acho que a maioria das pessoas já sabem, para que um dispositivo legal seja lei, ele precisa vir do legislativo, que é o poder responsável pela produção das leis do nosso ordenamento jurídico. No entanto, o nosso legislador brasileiro, aqui eu falo de um modo geral, ele é omisso em relação à população LGBT. Então, se a gente for olhar as últimas conquistas, nós temos as políticas de ações afirmativas, mais recentemente, né, que é para pessoas transgêneras. Nós temos a união homoafetiva, né, que depois virou casamento, enfim. Nós temos a retificação de prenome e sexo no registro civil, são todas conquistas do movimento trans. Mais recentemente também tivemos o direito de doar sangue, e aliás aqui eu já abro uma problematização dessas nomenclaturas, HSH, né, que é homem que faz sexo com homem. Eu sou uma mulher trans e eu estou nessa categoria de HSH pelo fato do serviço de saúde enxergar ainda que o meu corpo, por ser um corpo que vem de uma trajetória de gênero, de ter um pênis e de ter um testículo, de estar na categoria HSH, o que é um grande equívoco. Então, com esse avanço da doação de sangue, é preciso repensar todo o sistema de saúde, porque não basta a gente resolver até a página 2. Né? Existe uma série de direitos que puxam outros direitos. Então, tudo isso que eu citei, infelizmente, não são leis. Né? São decisões que têm força de lei, mas que não são lei, porque vieram do poder judiciário. Até a política de ações afirmativas, pouquíssimas pessoas sabem, aqui eu estou falando da política de cotas ampla mesmo, para classe e raça, ela vem do judiciário, né? E todos os direitos da população trans são interpretações do Supremo Tribunal Federal. E é importante, embora não seja a via correta, por assim dizer, porque o legislador deveria estar pensando na gente, mas como o legislador não está pensando, o poder judiciário, que é a máquina reguladora do direito, precisa intervir para garantir a essência da Constituição, que é a igualdade simbólica, por assim dizer, porque materialmente ninguém é igual, mas uma igualdade simbólica na sociedade. E
sobretudo os direitos humanos que são supraconstitucionais, ou seja, são universais os direitos humanos. Né? Então, aqui, o judiciário não está cometendo nenhuma infração, mas seria muito bacana se o legislador pensasse as nossas questões e no decorrer dessa fala, né, eu não gosto muito do termo palestra, porque fica uma coisa muito expositiva, por isso que eu também não uso slide quando eu estou sozinha, só quando eu estou com o Theo, que ele é da área de saúde, ele é estudante de medicina, e aí ele gosta mais de utilizar slide, eu gosto de uma fala mais livre, então podem colocando as dúvidas que no final eu vou tentar responder ao máximo. Mas no decorrer dessa fala, vocês vão perceber qual a problemática de se ter uma normativa do judiciário que só pensa um caso específico e não pensa os direitos que vêm dos outros direitos. Mas ainda nessa fase já de apresentação, né, então eu chego na universidade com essa trajetória, né, da minha segunda graduação, já entro enquanto líder do movimento social aqui de Salvador, porque eu faço parte da Atração, que é uma entidade filiada da ANTRA. Então, vamos lá. ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. É a principal entidade representativa que nós temos atualmente no Brasil da população transgênera. E a Atração é a Associação Baiana de Transgêneros em Ação, que é como se fosse uma regional da ANTRA. A ANTRA, aliás, que é a única instituição que investe em pesquisa e estatística da população trans no Brasil. Ou seja, esses dados que nós temos hoje, de que pelo menos 90% das mulheres trans e travestis estão na prostituição, é alarmante, né? Tentem imaginar 90% de uma população estar na prostituição. Né? E isso diz mais sobre como que a sociedade não nos dá oportunidade de emprego do que sobre as vontades de estar ou não nesta profissão, que sequer é entendida como profissão pelo Estado. E por isso ocorre, se desenvolve, né? Enfim, de maneira clandestina, à mercê de todo tipo de exploração e violência. Então, aí estima-se também que mais de 80% da população trans é acometida por evasão escolar, né? Estima-se, de alguma maneira, que somos pelo menos 1 ou 2% da população, mas tudo isso, né, embora a ANTRA tenha métodos científicos muito precisos para esse tipo de dado, né, esse tipo de pesquisa estatística, a gente tem uma omissão tremenda estatal quando sequer somos categoria utilizada pelo IBGE. Então, perceba, não fosse a ANTRA, que é uma associação de pessoas trans, nós não saberíamos sequer quantas somos no Brasil. E não sabemos, assim, de fato, porque existe a subnotificação, existem as pessoas que estão armarizadas, né? Então, o que a gente tem são as pessoas autodeclaradas. Então, é importante debater cada vez mais, principalmente no contexto de profissionais de saúde, enfim, porque os dados da população trans, a maioria saem dos espaços de saúde. E se a gente não investe em dados que vão gerar pesquisa estatística, isso não retorna como política pública. Mas tem que ser um dado emitido de maneira correta. E isso também vamos debater ao longo dessa fala. Aí já fica a dica para vocês provocarem os seus docentes na área de estatística médica, né, que vocês pegam aí, para provocar nesse sentido, porque a gente precisa ter uma estatística qualificada. Porque trazendo para a minha área, que é o direito, por exemplo, e eu espero que a medicina não cometa o erro que a minha área comete, há uma subnotificação, porque as mulheres trans não são vistas enquanto mulheres, são vistas enquanto homens gays, o que é uma completa barbaridade, e eu vou explicar isso ao longo da fala, né, só uma via introdutória. Mas quando você classifica uma mulher trans como um homem gay, você não sinaliza que a população de travestis transexuais existem. E aí um crime, por exemplo, que é motivado por transfobia, que é diferente de homofobia, entra no boletim de ocorrência como homofobia. Isso quando entra. Quando não entra, é enquanto um desentendimento qualquer e uma lesão corporal. E aí a gente não notifica, a gente não entende que essa violência é específica. Porque se fosse a mesma coisa, a população de homossexuais assassinados no Brasil seria semelhante à população de travestis e transexuais. No entanto, estima-se que pelo menos 8 travestis e transexuais morrem por dia no Brasil. E nós ainda lideramos o ranking mundial. Nós somos o 4º país que mais mata pessoas trans. E lideramos o ranking mundial de assassinatos por motivação transfóbica dos últimos anos. Então, percebam como é urgente falar sobre LGBTfobia, como é urgente falar sobre transfobia, para que a gente nomeie essa população, porque nomeando a gente consegue identificar o que está acontecendo com ela, e tem que ser nomeado de uma maneira correta. É uma mulher trans, então assim ela tem que ser declarada. Essa informação tem que constar
na certidão de óbito, por exemplo, né? E quando você coloca lá mulher trans, você já está dizendo que corpo é esse? Que é um corpo que passou por uma trajetória de gênero, um corpo que passou por uma trajetória de modificação corporal, um corpo que foi designado masculino no nascimento, mas que se reconhece enquanto feminino. Então, isso é uma mulher trans. Essa experiência é o corpo de uma mulher trans. E o mesmo vale para qualquer documento médico, né? Digamos que o relatório médico é o documento de maior segurança jurídica que vocês possuem, né? Então, é comum que vocês tenham muito receio na hora de preencher, tem que ter uma coleta de dados precisa lá na anamnese, né? Tem todo um protocolo que eu, enquanto pessoa que se relaciona com o estudante de medicina, domino em algum grau, né? Então, é comum, por exemplo, hoje nos atendimentos médicos, chegar uma mulher trans ou uma travesti e lá tá no relatório médico colocar fulana de tal, sexo masculino. O que é uma grande aberração e uma grande falta de necessidade. Porque se você colocar lá fulana de tal, mulher trans, você já está dizendo que não é uma mulher cis. E aí a gente entra nos conceitos básicos dessa fala, né? Mas antes, deixa eu falar que, enfim, né, ainda no campo da apresentação, antes de entrar basicamente nos conceitos, para que a gente possa entender melhor o que é LGBTfobia, eu só queria dizer que eu sou mãe de um bebezinho lindo de 10 meses, e isso faz parte da minha apresentação, porque ser mãe, para mim, é o maior dos meus títulos. Porque, enquanto mulher trans, eu sou inimiga da família para a sociedade. É isso que dizem de mim quando debatem ideologia de gênero, que é essa coisa absurda que sequer existe. Aliás, se existe a ideologia de gênero, é essa que mata a gente a todo momento, né? É essa ideologia de gênero que mata travestis transexuais no Brasil. Mas, enfim, né? A despeito de todo o projeto social que fizeram de mim, que me colocam na marginalização, que esperam que eu me torne uma profissional do sexo, eu estou aqui resistindo, sou acadêmica, sou pesquisadora e sou mãe. E esse é o maior dos meus títulos. E sou mãe, mas não qualquer mãe. Sou uma mãe trans de um bebê que nasceu do pai, porque o meu marido é um homem trans. E aí eu tenho certeza que eu já confundi muita gente, e é para confundir mesmo que a gente vai desembaralhar agora, né? Não sei se todo mundo sabe, mas mulher trans é aquela pessoa que foi designada homem no nascimento por conta do seu genital, né? O médico olhou lá, viu um pintinho, falou, é um menino. Só que no seu desenvolvimento social, cultural e político, esse corpo designado masculino não se reconhece como homem. E a partir daí vai se construindo enquanto um sujeito feminino. E no meu caso, né, como sou uma mulher trans, na maioria das vezes as mulheres trans fazem uso de hormônio, modificações corporais cirúrgicas, tem toda uma demanda de saúde envolvida, né, um acompanhamento psicológico, que não deve ser pensado como compulsório, né, não deve ser pensado para definir quem é trans e quem não é, mas para dar um suporte a essa pessoa trans, a ter uma transição de gênero de maneira saudável, né. Já o homem trans, que poucas pessoas sabem, é o contrário, né? O homem trans é aquele corpo que foi designado menina no nascimento, que o médico olhou lá, viu uma pepequinha, falou uma menina. E esse corpo se constrói enquanto um corpo masculino no mundo, fazendo modificação corporal, modificações cirúrgicas, se quiser, porque não é toda pessoa trans que faz isso, né? Mas, enfim, na maioria dos casos, são pleitos importantes para a população trans. E o homem trans, então, se coloca como homem no mundo. Não podemos confundir homem trans com lésbicas e não podemos confundir mulheres trans com gays. É importante focar isso, porque para a sociedade, o senso comum, a mulher trans é um gay, mas tão gay que quer ser mulher. E o que é uma grande confusão, porque nós temos mulheres trans que são lésbicas, né? E aí, ora, se eram gays, como que é uma mulher trans que se relaciona com outras mulheres, né? Então, em vias de regra, gênero é o modo como você se enxerga no mundo, é o modo como você se reconhece, se constrói e se afirma para o outro. É quem nós somos, né? Vocês que estão assistindo são homens ou mulheres. Isso é uma questão de gênero, tá? O que não tem nada a ver com sexo. Sexo é uma outra categoria. A gente pode aprofundar e debater mais à frente, mas em vias de regra, isso é gênero, né? Já sexualidade é por quem você se atrai. Então, perceba, gênero é quem você é. Como você se coloca no mundo em termos de figuras de gênero, homem, mulher ou outras possibilidades. Já sexualidade é por quem você se atrai. Ou seja, por qual gênero você se atrai.
Então, eu sou uma mulher trans porque eu me reconheço e me coloco no mundo como mulher. Meu marido, Theo Brandon, que, aliás, é estudante de medicina pela UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, foi o primeiro rapaz trans da UNEB fazendo medicina. E eu fui a primeira mulher trans cursando Direito na faculdade Direito da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Né? Então, eu me reconheço como mulher, então isso é uma questão de gênero, não de sexualidade. Theo se reconhece como homem, né? Isso é uma questão de gênero. A sexualidade pouco interessa para esse fenômeno. O que significa isso? Eu poderia ser uma mulher lésbica e ainda assim trans, e só me relacionar com mulheres. Isso significa que antes da transição de gênero, eu era considerada um homem hétero. Mas como nunca fui um homem, ao fazer a transição de gênero e continuar me relacionando com mulheres, eu seria uma mulher trans lésbica. Não é o meu caso. Sou uma mulher trans heterossexual porque me relaciono com homens. No meu caso, é um homem trans, mas isso não muda, né? Não é porque é trans que eu deixo de ser heterossexual. E esse é um debate importante. Então, isso é gênero, né? Homem, mulher ou outras possibilidades. Sexualidade, aí nós temos a sigla, né? O LG e o B, que o T diz respeito a gênero. Então, temos lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, assexuais. Tudo isso é sexualidade, né? Então, de modo geral, é isso. Dentro da categoria de gênero, nós temos dois termos que eu acho que são muito importantes, principalmente para profissionais de saúde. Então, é um apelo para os estudantes de medicina que estão aqui, estudantes da área de saúde, de modo geral, mas não apenas vocês, né? Enfim, todo o público, de modo geral, compreendam esses termos e utilizem esses termos para que a gente não tenha uma linguagem ofensiva com as pessoas. Quais são esses termos cis e trans? Alguém aqui já ouviu falar no termo cis ou cisgênero? Quem nunca ouviu falar pode sinalizar aí no chat. Eu acho que a maioria esmagadora não sabe nem o que é cisgênero. Mas é muito importante falar sobre isso. Por quê? Quando a gente fala de identidade de gênero na sociedade, fica aqui de olho no tempo, quando a gente fala de identidade de gênero na sociedade, a gente tende a achar que isso é um debate sobre pessoas trans. Mas, na verdade, todo mundo possui identidade de gênero. E é bom entender isso até para a gente conseguir combater a LGBTfobia. Todo mundo possui identidade de gênero, só que algumas pessoas possuem uma identidade de gênero transgênera, ou trans, e outras uma identidade cisgênera, ou cis. Eu sou uma mulher trans. Essa é a minha identidade, mulher trans, porque eu fiz uma trajetória de gênero, eu fiz uma transição de gênero. Theo é um homem trans, ele fez uma transição. Quem é cis, então? Todo mundo que não é trans. Simples, né? Então, a maioria das pessoas que estão me assistindo são pessoas cis. O cis está para trans, como hétero está para homo. Vocês entendem? São radicais opostos que analisam experiências. Se você nasceu designada sexo feminino e você se reconhece enquanto mulher, você é uma mulher cis. Se você nasceu do sexo masculino, já tem um pênis, testículo, etc., e você se reconhece enquanto homem, você é um homem cis. Yuna, mas é mais um termo para dificultar. Para que serve isso na prática? Primeiro, no campo das epistemologias, ou seja, da metodologia científica, é importante para você nomear duas experiências e não apenas uma. Se você nomeia só o trans, só o sujeito trans, ele é exotificado. Só o sujeito trans é pesquisado e só o sujeito trans é estigmatizado. E ele precisa ser estudado e desvendado porque ele não é o outro sujeito que sequer tem o nome. Então, nomear um sujeito, né, no caso, nomear as pessoas cis, é mostrar que as pessoas cis não são universais, não são parâmetro da humanidade, são possibilidades tão legítimas quanto as pessoas trans. Mas eu acho que a principal razão de nomear é na prática do convívio social, e principalmente para quem é estudante de medicina, na prática médica, na relação médico-paciente. E aí a gente vai entrar num debate extenso sobre bioética, né, que eu adoro, inclusive, eu estou estudando bioética atualmente, mas o termo cis possibilita que a gente abandone, de uma vez por todas, expressões como mulher de verdade, homem de verdade, né, como se eu fosse uma mulher de mentira. Né? Então, mulher, né, reforçando que algumas mulheres são mulheres tão mulheres que são mulheres, e eu sou apenas mulher. Né? Então, quando a gente fala de pessoas trans, a gente fala, porque fulana de tal, que é transexual, isso e aquilo. Quando a gente quer falar de uma pessoa que não é trans, a gente fala, não, porque com mulheres de verdade acontece assim. Ou então,
com mulheres biológicas, né? Outro termo terrível, mulher biológica, porque eu não sou um ciborgue, né? Eu ainda não tenho nenhuma parte do meu corpo substituída por uma parte mecânica ao ponto de mudar a minha estrutura de tal maneira que eu me transforme em um robô e deixe de ser humana. Então, todos nós somos biológicos. Todo corpo sexuado no mundo tem uma biologia. Então, eu sou tão mulher biológica quanto as demais mulheres, né? Eu só sou uma mulher trans. Eu construo meu corpo de um outro lugar, né? Então, o termo cis, ele vem para isso, para impedir designações violentas sobre pessoas trans. Então, simples. Com mulheres trans ocorrem determinadas coisas que não ocorrem com mulheres cis. Resolveu. Né? Não precisa falar mulher de verdade, mulher biológica, mulher nascida mulher. Tudo isso é uma linguagem que, de alguma maneira, fere a população trans. Então, mulher cis, mulher trans, homem trans. Né? E parece difícil, mas é um termo bem simples. Eu acho heterossexual muito mais complicado, não sei vocês. Imagina, heterossexual, que palavra difícil. No entanto, todo mundo que não é gay consegue, ou bi, ou pan, consegue se narrar enquanto heterossexual. Então, a ideia é que no futuro, todo mundo consiga se narrar enquanto cis, todo mundo que não é trans consiga se narrar enquanto cis. Né? Então, eu digo isso para que a gente consiga compreender, porque todos esses exemplos que eu dei, né, de nomenclatura que violentam as pessoas trans, é uma forma de LGBTfobia. Então, a LGBTfobia, e principalmente a transfobia, ela já começa na linguagem, que a gente está aqui lutando para ser entendida enquanto seres humanos. A minha maior batalha judicial foi para conseguir mudar o meu nome. Quer dizer, direito ao nome é um direito básico, um direito fundamental, um direito supraconstitucional quando você pensa que é um direito da ordem, da esfera da dignidade humana. Todo mundo que já nasce tem direito a um nome. Só que eu, por ser trans, e por não me identificar com esse nome que me foi dado no batismo e no registro civil, eu perco automaticamente meu direito ao nome. E eu tenho que lutar por isso. Né? Eu tenho que lutar para que a pessoa que está se relacionando comigo, né, afetivamente, ou profissionalmente, ou no cotidiano, me chame pelos pronomes que eu escolhi para mim, que são os pronomes femininos. Então, perceba, não deveria precisar existir uma lei para falar, olha, trate a pessoa da maneira como ela quer ser tratada. Isso é o básico. Né? Então, por favor, como você gostaria de ser tratado? Ou como você gostaria de ser tratado? Essa é a regra básica de educação. Né? Então, mas, infelizmente, nós tivemos que recorrer ao judiciário para que isso virasse uma norma e a gente conseguisse mudar o nome e o gênero nos documentos para sermos tratadas de maneira adequada. Então, a violência já começa na linguagem. Quando alguém olha para você, trans, e fala, você não é de verdade, né? Você é uma artificialidade, você é uma aberração. Tudo isso são coisas que nós escutamos. E essa é a violência mais, assim, explícita, quando alguém vira para mim e fala, você é uma aberração. Né? Você não deveria existir. Você é contrária à natureza. Já escutei muito isso do senso comum. Mas veja bem, aí eu chego no hospital, aí eu estou lidando com profissionais de nível superior, espera-se, né? Estou lidando com pessoas que acessaram a educação, que acessaram a informação diferenciada das demais pessoas na sociedade. E ele olha para mim e fala, qual é seu sexo? E eu falo, eu sou uma mulher trans. Meu gênero é feminino. Ele fala, entendi, mas então você é homem? Bom, o que esse médico está fazendo não é muito diferente do que aquela pessoa conservadora que vira para mim e fala que eu sou contrária à natureza. Quando ele fala, você é homem, ele não está querendo entender de onde meu corpo veio. Ele está querendo dizer quem eu deveria ser, ou de onde eu vim. E esse de onde eu vim é narrado de uma maneira muito violenta, da maneira como ele quer narrar. Porque quando eu falo que sou uma mulher trans, repito, eu já estou informando que não sou uma mulher cis. Já estou informando que, portanto, eu sou uma mulher que posso ou não ainda ter pênis e testículo, e próstata, e tudo o mais considerado do meu sexo de nascimento. Então, é importante ter um olhar atento para isso, porque a LGBTfobia é sutil. Pouquíssimas pessoas entenderiam isso como uma violência, mas percebam como é violento, como coloca a pessoa em um outro lugar. Eu já chego fragilizada com uma demanda de saúde, em um consultório médico, e escuto que não sou quem eu digo ser. Isso é muito violento.
né? Isso reduz a minha existência como um todo. E eu acabo saindo da consulta mais fragilizada do que eu entrei. E isso vai de contra qualquer princípio da atenção à saúde, que vocês aprendem logo no primeiro semestre. Então é importante ter esse olhar atento e saber identificar as pessoas, identificar as demandas das pessoas, né? Se precisa fazer um exame físico, é uma pessoa trans, que cuidado você tem que ter com esse corpo, né? Esse corpo que não é acessível de maneira simples. Pessoas trans que têm questões com o seu corpo, têm vergonha, se sentem constrangidas. Então, toda abordagem médica tem que ser construída de uma outra maneira. E como que a gente consegue isso? Se os profissionais de saúde, em seu eixo curricular, não trabalham questões de gênero, né? Malmente trabalham questões de sexualidade, quanto mais de gênero. E quando trabalha pelo viés da patologia. O que é um grande equívoco, né? As identidades trans não são transtornos, não são condições, não são psicopatologias, né? Inclusive, atualmente, a mudança da CID foi uma vitória para nós, porque antes estávamos na CID 10 F64, que é transtorno de identidade de gênero ou transtorno de identidade sexual. Agora nós estamos na CID 11. Então, são pequenos avanços que mostram que a nossa identidade ela é tão legítima quanto as identidades cis, né? Então, essa visão de que a identidade trans é uma patologia é ultrapassada, precisa ser vencida. Assim como nós olhamos décadas atrás, a homossexualidade era patologizada e hoje nós nos envergonhamos disso. Pelo menos qualquer pessoa intelectualizada, né, que tem acesso a um debate mais refinado, consegue se envergonhar de um dia a humanidade ter tratado os homossexuais como doentes. Então, eu espero que no futuro próximo nós possamos também nos envergonhar de termos patologizado as pessoas trans, o que justificou, inclusive, a prisão de diversas travestis no final da década de 70 para começo da década de 80, né, com a Operação Tarântula na Grande São Paulo, por exemplo, liderada pelo delegado Guido Fonseca, que prendia travestis pela lei da vadiagem. E ainda hoje esse projeto colonial de higienização da população continua prendendo mulheres trans, travestis, trabalhadoras sexuais, agora enquadrando na lei de desacato à autoridade, que nem existe, nem deveria mais estar em vigor. Esse espantalho, essa coisa abstrata, que é o desacato à autoridade, que serve para capturar qualquer pessoa que um agente do executivo entenda como inimigo. Então, acho que eu falei muitas coisas aqui, tentei trazer aspectos da empregabilidade, tentei trazer aspectos do campo da saúde, não consegui explorar muito bem a questão da educação, trouxe apenas alguns dados, mas mais para a gente entender, né, que já que eu estou finalizando por conta do tempo, eu sou uma grande exceção por estar na academia, por ser uma pensadora trans. Nós temos várias pensadoras trans hoje em dia com visibilidade no país, então, se interessou pela causa trans, busquem ler pessoas trans, né? Temos pessoas trans da área de economia, da área de direito como eu, da área de saúde, né? Da área da educação, temos doutoras trans fantásticas na área de pedagogia, na área de saúde coletiva. E por que eu estou recomendando, né? Eu posso, inclusive, depois, para quem tiver interesse, passar uma lista de referências bibliográficas de autoras trans, acadêmicas trans, para que vocês citem elas em seus trabalhos, para quem quiser se tornar pesquisador, né? Para a galera que ainda está tentando entrar na universidade, mas que já sabe que quer trabalhar com esse tema, que quer fazer alguma coisa por essa população, já fiquem atentos, já comecem a ler as pessoas trans que estão produzindo muita coisa bacana, porque vocês já vão entrar na faculdade com uma outra cabeça. Vocês vão ter uma oportunidade que eu não tive, que os estudantes que estão agora já lá no fim do curso também não tiveram, que era acessar esse debate antes mesmo da faculdade. Então, essa galera aí que está para prestar o Enem, né, que inclusive tem uma chance grande de abordar questões de direitos humanos, e isso aqui diz respeito a direitos humanos, né? Respeitar as populações vulnerabilizadas socialmente, né? Entender a população LGBT, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas não binárias, isso tudo diz respeito aos direitos humanos. E vocês vão levar isso para o resto da vida, não apenas para um vestibular ou para a sua sala de aula, mas para a sua profissão, porque as pessoas LGBTs estão em todos os lugares, né? Não tem como, hoje em dia, você escolher não trabalhar com uma população. Além de ser uma segregação terrível, você não tem esse controle. Imagine, você é residente, está pensando em fazer residência em cirurgia plástica não, que ainda lida muito com população trans. Vamos pegar neurologia, né? Você quer ser um grande neurologista,
ou uma neurologista, faz trabalhos acadêmicos no campo da neurociência e tal, e em algum momento você vai se deparar com um paciente trans, que você não tem como esperar isso. As pessoas trans não demandam no serviço de saúde apenas hormonioterapia e modificação corporal. Nós também utilizamos a atenção básica. E quando não utilizamos é porque somos violentadas nesses espaços. Sofremos LGBTfobia. Né? Então, eu posso ter uma parada respiratória aqui agora e algum profissional vai ter que me atender, mesmo que não seja um especialista em transexualidade. Se eu tiver um acidente vascular encefálico, né, que eu acho que nem é AVC mais, é AVE, me corrija se eu estiver errada, mas imagine se eu tenho um acidente vascular que agora precisa ser socorrida, né? Eu tenho uma parada cardíaca. É um cardiologista que vai me atender. Então não adianta você focar em uma área e não querer estudar transexualidade, porque você não vai ser endocrinologista, ou urologista, né, ou cirurgião plástico. Não adianta, gente, porque nós estamos em todos os lugares. E nós não merecemos ser violentadas e desrespeitadas porque algum médico não tem estudo suficiente para tratar do nosso corpo. Que corpo estrangeiro é esse que eu tenho que um médico não tem conhecimento para lidar com ele? Né? Então, nesse sentido, eu parabenizo esse espaço de debate, né, que não somente abre margem para falar sobre a LGBTfobia, mas, como consequência, também abre margem para falarmos sobre a dignidade dos sujeitos LGBTs, porque falar de um é falar de outro, né? A gente fala da violência para combater a violência, aprender a combater, e que possamos agora multiplicar todo esse conhecimento. Isso aqui é só uma prévia, tem muita coisa a mais para dizer, né? Se eu fosse entrar na questão da saúde sexual e reprodutiva, isso aqui ia durar pelo menos 2 horas. É porque eu sou mãe, como eu citei, o meu companheiro, que é um homem trans, ou seja, um homem que tem útero, um homem que tem ovário, e que gestou nosso bebê. Se eu fosse citar aqui as dificuldades que nós enfrentamos nas políticas de pré-natal, parto e neonatal, no SUS e na rede privada, quer dizer, nem a saúde suplementar tá livre da LGBTfobia. Se eu fosse entrar nesses detalhes, isso aqui ia virar uma palestra enorme, mas assim, eu tenho palestras dadas já e gravadas sobre gestação paterna, sobre transparentalidades, né, e sobre diversos outros temas, estão no meu perfil do Instagram, estão no canal do YouTube de Theo, outras falas, né, sobre transfobia institucionalizada, preconceito na saúde, preconceito na área de trabalho. Então, quem quiser aprofundar, pode me procurar nas redes, né, eu acho que a organização do evento já está com essas informações e podem passar para vocês, né, podem ir mandando dúvidas aqui, e caso tenham alguma questão que não se sintam confortáveis para falar aqui, né, ao vivo, ou simplesmente ficou alguma coisa que você esqueceu, podem me procurar a qualquer tempo nas minhas redes sociais, que a minha função enquanto pensadora, enquanto acadêmica e enquanto liderança do movimento social, enquanto ativista que acredita na construção do diálogo e na potencialidade das alianças políticas, eu estou aqui para conversar com vocês, para construir diálogo com vocês, para aprender com vocês, né? Porque eu sou da área do direito, o pouquíssimo que eu sei de saúde e do campo da medicina, eu aprendo dando palestras para alunos de medicina. Então, perceba, não é uma relação autoritária, né? Palestrante, professor, alunos, de forma alguma. Estamos todos e todas no mesmo barco, né? Então, é uma relação de ambivalência, é uma troca muito gostosa que eu adoro fazer, e tenho certeza que todos e todas nós vamos crescer muito nessa conversa. Muito obrigado. Acabou? Oi, Yuna. Tá me escutando? Oi, tô sim. Eu queria te agradecer. Foi ótimo esse momento de conversa, foi muito esclarecedora. A gente está recebendo um feedback maravilhoso aqui sobre ti. Tem alguns comentários que a gente pode estar compartilhando depois contigo. E a gente teve algumas perguntas. Eu queria te lembrar para falar sobre a tua vaquinha, que eu acho que tu esqueceu no início. Pode falar agora. E aí depois a gente vai falar sobre as perguntas para te responder aqui para a gente. Pode ser? Pode ser, sim. Tá bem. Inclusive, eu até agradeço, né? Caso vocês possam ler a pergunta, porque eu não citei no começo, mas eu sou deficiente visual. Eu tenho baixa visão, tá? Não é cegueira total, mas é baixa visão, o que significa que eu tenho, com melhor correção ótica, 20% da minha visão.
Eu estou com minhas lentes de contato, estou com correção ótica, mas não consigo ler o chat direito. Estou vendo aqui algumas coisinhas, mas se puderem ler para mim, eu agradeceria. Não, nesse Então, caso a gente vai ler, sim, com certeza. Aí, ai, que aí ótimo. você responde, entendeu? Tá bom. Obrigado. Então, eu citei várias questões aqui do campo da saúde, né? E tudo isso nos mostra como que esses espaços não foram pensados para a nossa existência, né? Então, se a população trans não está sendo atendida nas unidades de saúde, é porque, de alguma maneira, essa unidade não está preparada para receber a população trans. E não o contrário, não significa que a gente não queira assistência. A gente quer. Ninguém se automedica por esporte, né? Seria um suicídio. Então, é nesse sentido que eu inicio a minha vaquinha, porque eu já sou assistida pelo SUS na minha cidade há mais de 2 anos. Passei por todo o protocolo do ambulatório transexualizador, que está lá descrito na portaria de 2013 do SUS, né? Tenho todos os laudos que se precisa ter, já estou completamente enquadrada, né, na normativa, mas infelizmente meu estado não dispõe ainda das cirurgias transexualizadoras e nem possui estimativa de quando vai disponibilizar as cirurgias. Nós só fazemos acompanhamento hormonal, né? E quando essas cirurgias começarem, se começarem, a fila já está enorme, né? E tem meninas trans que já estão aí com expectativa para 2, 3 anos fazerem a primeira cirurgia. Então, é um estado de calamidade aqui. Nós temos uma equipe profissional toda trabalhada já para atender a população trans, mas que não pode operar porque não tem liberação ainda dos políticos que operacionalizam isso. Então, aqui em Salvador, principalmente, está surgindo uma grande campanha, né, de vaquinhas para várias meninas trans conseguirem fazer suas cirurgias na rede privada. E aí eu entrei nessa onda, porque principalmente na quarentena, as questões corporais se intensificaram e eu estou com um link de uma vaquinha, né, para fazer a minha mamoplastia de aumento, que é a cirurgia de reconstrução mamária para as mulheres trans, que, enfim, não é tão igual à cirurgia de prótese de silicone, né, porque depende muito da técnica que o profissional usa. Eu vou querer a prótese anatômica mesmo, enfim, exatamente como consta lá no processo transexualizador. Então, a nomenclatura médica é cirurgia de reconstrução mamária ou mamoplastia de aumento com prótese. O link está na minha bio, no meu Instagram, mas eu também disponibilizei o link aqui para a organização do evento. Então, quem tiver condições de doar, nós já passamos dos primeiros 1.000, né? A estimativa é 10 mil, que foi o que a equipe médica mais barata daqui de Salvador me cobrou, incluindo custos hospitalares, do médico anestesista, do cirurgião plástico e equipe, mas obviamente eu não tenho pretensão de conseguir tudo com a vaquinha, né? Eu estou me mobilizando, fazendo alguns trabalhos, juntando o que eu posso para diminuir ao máximo esse valor final, que em algum momento eu vou ter que parcelar, enfim. Então, fica esse o apelo, né? Caso alguém se sensibilizou com essa fala ou queira contribuir, tenha condições de contribuir, até porque estamos passando por uma crise econômica decorrente da pandemia e não é minha intenção, de alguma maneira, incidir na população que não está em condições para doar, mas quem tiver condições, eu agradeceria, né? Caso essa doação não faça falta para você, eu vou ficar muito feliz e vou me aproximar cada vez mais desse meu sonho, que é fazer a modificação corporal para ser completamente reconhecida dentro da minha categoria de gênero. E desde já agradeço pelo espaço. O IFSMA tem sido um grande parceiro nesse sentido. Vários estudantes de vários estados, né, têm mobilizado eventos sobre isso. Já é a 5ª ou a 6ª palestra que eu dou pelo IFSMA. Então, tenho conhecido estudantes de diversos estados, né, e todos, em todas as palestras, eles abrem espaço para que eu fale da vaquinha, e por isso que eu estou conseguindo de alguma maneira, arrecadar um valor. Eu fico muito feliz com essa iniciativa, com essa abertura, com a própria proposição ao diálogo e pelo convite de estarem sempre querendo tratar questões de gênero, que é um debate urgente na sociedade. Muito bem, então, vamos às perguntas. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite à nossa palestrante Una. Lembrando que, se houver muitas perguntas de forma que não der para responder em aula, nós encaminharemos ela para a nossa palestrante e logo depois nós enviaremos a resposta lá no grupo do Discuta Enem.
Vamos então à pergunta 1, da Thalia Abreu. Eu gostaria de saber o que de fato é a comunidade queer e intersexual. Já li alguma coisa sobre, mas não entendi muito bem. Obrigada. Então, o queer, na verdade, é um grande repertório, surge como um repertório intelectual para tratar das pessoas dissidentes de gênero de um modo geral. E aí a própria comunidade de gênero dissidente acaba se organizando e se nomeando queer. O queer chega no Brasil de uma maneira muito elitizada, muito acadêmica, né? Mas, na verdade, o queer é uma grande comunidade ou um grande repertório intelectual que busca compreender todas as pessoas gênero-divergentes. O que seria isso? Pessoas que não necessariamente se reconhecem dentro do sistema de gênero masculino e feminino. Então, a comunidade queer, ela abre assim, um leque de possibilidades para que a gente trabalhe outras possibilidades de existir no mundo, né? Para além do ser homem e ser mulher, que, inclusive, a comunidade trans, em alguma maneira, ainda se coloca, né? Homem e mulher. A comunidade queer, ela rompe completamente essa dicotomia, esse binário de gênero, e abre outros debates para além do binário. Se interessar, pode procurar lá, teoria queer, vai encontrar vários estudos fantásticos, e várias pessoas que se narram como queer no Brasil têm produzido muitas coisas bacanas sobre o queer. Já a comunidade intersexo, eu até escrevi um texto sobre intersexualidade, está no meu Medium. Eu posso passar também o Medium aqui, ou então passo depois para os organizadores. Eu escrevo muita coisa lá no meu Medium e tenho um texto sobre intersexuais. A intersexualidade era o que antes era denominado hermafroditismo. A medicina, em algum grau, trabalha com o termo hermafrodita e hermafroditismo, pseudo-hermafroditismo masculino, enfim. Só que o termo hermafrodita é considerado extremamente pejorativo para a comunidade intersexual. Assim como traveco é um termo completamente pejorativo para a comunidade de travestis, entendem? Então, intersexual é aquele sujeito que era considerado hermafrodita, é o termo correto, intersexual. O que é o sujeito intersexual? É uma pessoa trans? Não necessariamente, são coisas diferentes, né? Enquanto a pessoa trans, ela nasce com um pênis ou uma vagina e ela se constrói de maneira oposta, a pessoa intersexual, ela não tem um sexo muito bem definido quando no nascimento. Né? Então, essa pessoa intersexual, ela pode ter ou não genitália ambígua, ela pode ter ou não sistema endócrino misto, né, que produz, por exemplo, hormônios cruzados em relação ao que deveria do sexo biológico. Então, são essas as pessoas intersexuais, que de alguma maneira rompem o binarismo macho e fêmea e se colocam como uma terceira, quarta, quinta possibilidade de sexo, tá? Estou falando de questão morfofuncional, biológica, anatômica. Essas são as pessoas intersexuais. Muito bem. Próxima pergunta. Como resolver os problemas de imprensa que rejeitam o LGBTQ+. Nossa, essa é uma questão muito delicada, porque a imprensa brasileira ela é muito confusa. A hora se coloca a favor da população LGBT, a hora se coloca contra. Eu acredito muito na disputa de narrativas. Né? Eu estou na universidade fazendo disputas de narrativas. Eu poderia entrar, me formar, sair, não provocar nada nesse sentido, né? E seria uma vivência tranquila na universidade. Mas não. Eu faço pesquisa sobre gênero, eu estudo transexualidade, eu aponto o dedo na sala de aula para os professores que falam bobagens em relação a gênero e sexualidade. Então, eu me coloco, eu construo, de alguma maneira, uma disputa de narrativas, eu conto outras histórias sobre nós. Então, eu acho que a mídia ela tem que ser utilizada como veículo de ocupação. Isso que a gente chama hoje de representatividade. Né? Nós temos que ter uma representatividade qualificada. Não basta a representatividade pela representatividade. Né? Clodovil era gay e ele não representava a comunidade gay. Ele era um homossexual de extrema direita que reproduzia vários valores que não condiziam com a luta organizada LGBT. Inclusive o próprio Clodovil, que se colocou contra a comunidade LGBT várias vezes, contra o casamento gay, enfim, contra as homoparentalidades. Então, enfim, não é simplesmente ser LGBT e ocupar a mídia, mas ser LGBT e ocupar a mídia de maneira qualificada, com posicionamentos progressistas. Não precisa dizer o que a militância diz, não, porque eu, pessoalmente, discordo de várias pautas da militância.
mas é você ter consciência do seu lugar no mundo e das principais agendas da população que você representa. Acho que a mídia hoje, ela fala da população LGBT, que antigamente não falava, né? Há 50 anos atrás sequer existia esse assunto na TV. Hoje em dia existe. Mas como que está acontecendo? Está acontecendo de uma maneira muito desqualificada. Isso mais presta desserviço do que serviço. Então, eu acho que a nossa ocupação nesses espaços, né, contando outras histórias sobre nós, ajuda, inclusive, a modificar esse pensamento do fazer mídia, né, do fazer jornalístico. Até uns tempos atrás, era comum falar o travesti, né, nos jornais midiáticos, na TV, na rádio, etc. O movimento social, de tanto participar de entrevistas, de tanto fazer nota de repúdio, de tanto se colocar contra e disputar narrativa, já conseguiu, de alguma maneira, conscientizar a maioria dos espaços. Semana passada, eu vi num programa local daqui, sensacionalista, uma notícia falando que uma travesti foi morta a tiros. Né? Então, assim, é uma notícia terrível, embora comum, mas a linguagem já está adaptada, o que significa que nós, de alguma maneira, ocupamos esse lugar em alguma instância e modificamos ele. Então, eu acho que a mídia, ela tem que se... Eu acho que a maior forma da mídia contribuir com os nossos debates é assimilando a nossa agenda da maneira certa, abordando a LGBTfobia da maneira certa, né? Não misturando gênero e sexualidade, achando que LGBT é um saco que tem todo mundo e todo mundo é igual. Não, não é, não somos iguais, temos políticas distintas, né? As mulheres lésbicas que o digam que têm agendas completamente diferentes dos homens gays, né? E aí, se entram outros marcadores, fica ainda mais complexo. O homem gay que é negro, ele está pensando outras agendas do que o homem gay que é branco. O homem gay branco, ele quer direito a casar. Enquanto o homem gay negro, ele está mais preocupado em não ser capturado pela polícia, e não ser criminalizado e estuprado na cadeia. Então, percebam, né? A gente tem que abrir diálogo, abrir debate. Eu acho que a principal forma da mídia, de alguma maneira, contribuir com isso é ouvindo a população LGBT, e não apenas produzindo verdades sobre ela. O Aldo Santos pergunta, em definição, como diferenciar alguém trans de uma pessoa travesti? Vamos lá. Transgênero, enquanto termo guarda-chuva, entende que travesti é transgênero, né? A travesti, ela só não vai ser transexual. Há um debate muito grande no meio da comunidade trans do que é travesti e do que é transexual. Na realidade prática, não tem muita diferença. É mais o modo como cada uma vai se colocar. Para a sociedade, né, e para alguns manuais médicos, costumava-se dizer que transexual era aquela mulher trans que quer operar, que quer fazer a cirurgia de redesignação genital, que é conhecida erroneamente como mudança de sexo. Enquanto a travesti, né, é aquela pessoa trans que não quer operar, que quer continuar com pênis, etc. Hoje em dia, a gente já entende que isso não é tão evidente assim, porque temos pessoas trans, mulheres trans que querem operar e que se narram travesti, né? E temos mulheres trans que não querem operar e falam que são transexuais. Então, essa barreira está muito distinta. Hoje em dia, a diferença é mais política. Cada mulher trans se afirma da maneira que mais se sente confortável. Mas, no geral, né, eu não consigo identificar visualmente, materialmente, quem é travesti e quem é transexual. Eu não consigo identificar mais, hoje em dia. Talvez na década de 70 a gente conseguisse, porque as transexuais eram as de classe média, que iam para um psiquiatra e recebiam uma CID de transtorno de gênero, e aí acessavam os melhores hormônios, as melhores cirurgias plásticas, e aí viravam aquelas mulheres maravilhosas, como Roberta Close, a Lea T, e várias outras. Enquanto a travesti era aquela racializada, periférica, que não tinha acesso a psicólogo nem psiquiatra, então ela construía o seu corpo tomando não repositores hormonais, mas anticoncepcionais, e aí tinha trombose, tinha embolia pulmonar, e aí destruía o corpo inteiro, não tinha acesso a prótese de silicone, colocava silicone industrial, que é aquele silicone de motor de carro mesmo, que limpa, enfim. E aí os corpos se construíam de uma outra maneira, e como as travestis geralmente eram trabalhadoras sexuais, elas precisavam utilizar o seu genital, muitas vezes, elas não pleiteavam tanto assim a cirurgia.
Só que hoje em dia, né, com a emancipação da população trans, na medida em que algumas travestis conseguem ascender de alguma maneira em termos de classe e conseguem acessar os serviços médicos, elas também estão pleiteando modificações. Então, a diferença hoje em dia praticamente não existe, tá? É uma diferença política. Nossa quarta pergunta é da Isabelle Simões, que diz o seguinte: qual a maior necessidade da população trans para participar do mercado de trabalho? Acho que oportunidade. Para começo de conversa, assim, oportunidade. Mas antes da oportunidade, a gente tem a questão da curricularização. A pessoa trans, a maioria da população trans hoje em dia não consegue terminar o ensino médio. E não consegue porque sofre violência nessa escola. E aí sofre, inclusive física, sofre violência física do coleguinha, chega lá na secretaria. A diretora e a coordenadora não entende a sua demanda e ela é violentada novamente. Então, a população trans é acometida por uma evasão escolar muito grande, que na verdade é uma expulsão velada. Então, se você não consegue passar do ensino médio, você não consegue se formar, você não consegue emprego, porque é a primeira oportunidade. Imagina, você ficar 5, 6 horas numa sala de aula sem fazer xixi e cocô porque não pode usar o banheiro da escola. É essa a realidade da população trans no Brasil. Então, acho que a primeira questão é pensar uma capacitação da população trans em termos de educação. E aí temos o ensino de jovens e adultos, temos os CPAs, né? Enfim, pensar de alguma maneira em reparar esse déficit da unidade básica da saúde, que é o ensino fundamental e ensino médio. Resolvido isso, eu acho programas como esse aqui fantásticos, né, que possibilitam que pessoas que estão se preparando para o vestibular que possam revisar os principais temas da atualidade, né? Nós fizemos, em parceria com algumas pessoas trans, o Transviando Enem, que ajudou diversas pessoas transgêneras a acessarem um cursinho pré-vestibular pensado só para a população T, da sigla LGBT, né? E isso, sem dúvida, aproxima a pessoa trans do nível superior, né? Que eu nem gosto desse termo nível superior, mas da universidade, da academia. No entanto, claro que você conseguindo isso, né, com um nível superior, você consegue muito mais possibilidade de se posicionar no mercado de trabalho. Senão, a gente vai ficar jogando as pessoas trans apenas para cargos introdutórios. E aí, imagine, se a pessoa trans é uma chefe do lar, como é que ela se mantém os seus filhos, que é o meu caso, com o salário mínimo. Enfim, é complicado, então a gente precisa pensar na educação. Mas uma vez resolvida a educação, ou caminhando a passos lentos, eu acho que temos que fazer política de capacitação com as empresas. Porque não basta você capacitar a pessoa trans, você tem que capacitar a pessoa cis. Aqui eu acho que todo mundo já entendeu, né, o que é uma pessoa trans e o que é uma pessoa cis. Temos que capacitar a população cis para que ela saiba lidar com as pessoas trans. Porque imagina, digamos que eu pego uma pessoa trans, fiz um cursinho pré-vestibular, consegui fazer com que essa pessoa se formasse no ensino médio, monto uma equipe de pessoas trans, dou capacitação profissional, dou curso profissionalizante e insiro em uma empresa parceira, uma empresa da diversidade, que tem uma política da diversidade. Mas essa empresa não preparou seus funcionários para respeitar a pessoa trans. No primeiro dia de trabalho, a mulher transexual ou a travesti é chamada de homem pelo próprio segurança. Ou então ela é barrada porque ela não pode entrar porque o segurança não consegue enxergá-la enquanto funcionária ou sequer enquanto cliente e acha que ela é uma marginal, né? Ou então ela consegue acessar o trabalho, mas a todo momento os colegas de trabalho desrespeitam o gênero dela. E até o seu chefe desrespeita o seu gênero. Essa pessoa não vai conseguir permanecer. Então ela vai ficar os 3 meses de experiência e vai embora. Ela não vai embora porque ela quer. É uma expulsão LGBTfóbica. É o que a gente vai chamar de LGBTfobia institucionalizada. Porque tem aquela violência individual, que é, por exemplo, um chefe chegar para uma mulher trans e falar: você é um homem, eu não quero trabalhar com você. Essa é a LGBTfobia individual. O que é LGBTfobia estrutural? É essa profissional que foi violentada, chega no RH de sua empresa, faz uma denúncia e o RH não tem sequer um formulário para protocolar uma violência transfóbica. Ou o RH faz pouco caso, diz que vai conversar com o profissional e não resolve nada. A instituição está se colocando também enquanto agressora. Portanto, é uma violência institucional, institucionalizada. Eu tenho até uma palestra sobre violência institucional e transfobia institucional, está no canal do YouTube de Theo.
Eu posso estar passando também depois, tá? Podem me procurar, eu mando uma lista no WhatsApp com todas as referências, ou no Instagram. Então é isso, a gente tem que capacitar também a população cis, então fazer capacitação de pessoas, capacitar dos terceirizados, que são as seguranças, a galera do serviço geral, até as pessoas, e principalmente as pessoas que estão em cargos de chefia e tomada de poder, para que a gente consiga inserir e incluir, porque inclusão pressupõe permanência. Não adianta eu inserir a população trans e não possibilitar que ela permaneça naquele espaço. Acho que eu dei aqui grandes pistas para a gente pensar em empregabilidade. Muito bem. Nossa próxima pergunta é do Neemias Gabriel, que diz o seguinte: pode falar sobre a falta de empatia ou retaliação de uma parte da própria comunidade LGBTQI para com determinadas siglas, como A, T e I? Total. A gente... Tem mais? A gente sofre retaliação dentro do próprio feminismo. Eu sou uma feminista trans e eu sofro retaliação dentro de um segmento do feminismo que se diz radical e que não aceita mulheres trans. Então, é uma disputa que a gente faz constantemente. A gente tem que se colocar contra o transfóbico, que é cisgênero, heterossexual, que é aquele mesmo declarado, que fala que vai matar a gente, que fala que vai perseguir, que vai dar porrada. Né? E a gente tem que lutar contra as feministas radicais, por exemplo, que se colocam politicamente contra o avanço de nossos direitos. Né? Tá tendo um boom aí com a J.K. Rowling, que tem se colocado politicamente dessa maneira, falando que mulheres trans não são mulheres. E as feministas radicais, no Brasil nem tanto, que elas não têm tanta força política assim, né? E a teoria radical feminista é uma teoria relativamente fraca, então não ganha força sequer na academia com tanta projeção quanto os demais feminismos ganham, como o feminismo negro, o feminismo que é o feminismo interseccional, o transfeminismo, né? Que são os feminismos das diferenças. O feminismo radical está lá na segunda onda ainda, né? É quase um feminismo estruturalista, prega o ser mulher enquanto unidade, acha que a categoria mulher vai resolver tudo, enfim, uma série de questões aí. Então, dentro do próprio feminismo, que é um movimento que se diz progressista, de esquerda, nós temos dificuldade para pautar algumas questões trans. Imagina na comunidade LGBT, que é tão diversa, né? O feminismo é um grupo de mulheres, e as mulheres são diversas, mas o LGBT é muito diverso. Então, são pensamentos completamente diferentes. Nós temos grupos de gays, gays de direita anti-queer. Tem uma página famosíssima com esse nome, né? São homossexuais de direita, brancos, ricos, que são contra pessoas queer, pessoas trans, gays afeminados, bichas pretas, enfim. Então, é uma desinformação tremenda. Só que a comunidade LGBT é uma parcela da sociedade. Sendo parcela da sociedade, está à mercê de todas as dificuldades que a sociedade, de modo geral, encontra. Então, eu não acho completamente, como é que eu posso dizer assim, absurdo isso. Eu acho absurda a violência, mas eu não acho, por exemplo, estranho que existam gays transfóbicos. Como eu não acho estranho que existam travestis homofóbicas. Porque, de fato, nós somos seres humanos e nós estamos à mercê de qualquer desvio de caráter. Então, vai existir pessoa ruim, vai existir pessoa cafajeste, pessoa canalha em qualquer lugar. Mas o que é que eu tenho observado na minha militância, no meu contato com a população LGBT, é que a maioria da comunidade LGBT é unida. Eu consigo afirmar isso com muita tranquilidade. A maioria da comunidade LGBT é unida. Isso acontece por uma parcela muito pequena, mas que, por fazer um alarde muito grande, acaba ganhando mais visibilidade do que as outras pessoas, né? Mas, no geral, eu consigo construir alianças muito poderosas com todas as siglas. Eu sou convidada para falar de gênero em todos os espaços LGBTs e não apenas nos espaços de pessoas trans. E fora dos espaços LGBTs, graças a Deus. Eu participei recentemente de uma roda de conversa de mães que não gestaram. E a maioria das mães eram mulheres lésbicas, né, que tinham suas companheiras que foram as mulheres que gestaram. E elas são mães, igual, né? E eu me senti extremamente acolhida. É um grupo de mulheres lésbicas, cis, né, que poderiam estranhar de alguma maneira eu ser uma mãe trans e que super me acolheram. Então, assim, eu acho que a comunidade LGBT é extremamente unida. Não acho que é uma classe desunida, como dizem aí. Eu acho que sim, estamos à mercê de problemas,
como toda a sociedade está. E como que a gente corrige isso, né? Acho que foi o foco da pergunta. Eu acho que é através da educação, através da pedagogia. Porque se a gente possibilita espaços como esse aqui, de debate, de escuta, onde a gente fala sobre identidade de gênero, explica o que são as identidades, o que é sexualidade, né? O que é LGBTfobia, como combater, porque não adianta falar tudo e não apresentar caminhos, né? Como combater, como fazer projeto de lei. Então, assim, eu acho que o conhecimento, ele vai ajudar a desconstruir os nossos que ainda internalizam violências. Porque isso aí, essa violência, na verdade, ela é um projeto da sociedade que não é LGBT, que quer que a gente brigue entre si. É a realidade. Porque, veja bem, que benefício eu vou ter, enquanto mulher trans, em ser lesbofóbica ou homofóbica, né? Só porque eu sou mulher trans, eu vou criticar o gay e a lésbica. O que é que eu ganho com isso? Absolutamente nada. Eu não vou ser vista enquanto mais mulher ou mais digna para a sociedade não LGBT por isso. Não vou. Eu vou continuar aqui onde eu estou, oprimida, e vou continuar oprimindo outros. Da mesma forma, o gay que é transfóbico, que fala que não gosta de travestis e mulheres trans porque elas são exageradas, ou porque não acha que, ou porque não concorda que são mulheres, ele não ganha nada, ele vai continuar sofrendo homofobia da sociedade. Então, assim, isso não vai ajudar ele em nada. Então, acho que quem faz isso, a maioria pelo menos, não faz por maldade, faz por ignorância. Então, a educação está aí para isso, pensar política pública, cartilhas de gênero, debater direitos humanos nas escolas, eu acho que são estratégias bacanas para desconstruir a própria comunidade LGBT que reproduz violência cis-heteronormativa. Até porque, fornecendo a educação, a gente consegue separar quem faz por má fé, quem faz porque é mau caráter, de quem faz por ignorância. E aí eu acho que nessa separação vai ficar vai sobrar uma porção tão irrisória que vai ser insignificante para a gente, porque a maioria de nós, de alguma maneira, tem um certo engajamento político e luta tão somente pela dignidade, pelo reconhecimento e por uma vida digna. Acho que é isso. Última pergunta até o momento, de novo do Neemias Gabriel. Há diferença entre travesti e transformista? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Travesti é uma identidade de gênero, assim como transexual, né? Então, as travestis, elas se apresentam daquela forma feminina a vida inteira, a todo momento, né? Já as transformistas, não. O transformismo é uma arte. Sendo uma arte, ela tem uma transgressão de gênero parcial. Ou seja, o artista, ele se veste do gênero oposto com finalidade de entretenimento, né? Com finalidade financeira, enfim. E passado aquele contexto de apresentação, a pessoa transformista se desmonta e volta a ter a sua vida com a sua identidade de gênero, né? Ou seja, digamos que tem um homem, a identidade de gênero dele é homem, aí não interessa se é gay, se é hétero, é um homem, né? Só que ele é um homem transformista. O que é que ele faz? Ele se monta de mulher, enquanto ele está ali na personagem, é uma mulher. É uma personagem feminina, mas é uma personagem, não é uma identidade de gênero. Então, aquela transformista vai fazer a apresentação dela, depois vai sair da apresentação, vai chegar em casa, vai descolar aquilo tudo, vai tirar sua roupa e vai lá no mercado comprar pão de homem, porque é essa a sua identidade de gênero, né? Então, a travesti, ela se coloca como mulher no mundo 24 horas. Ela tem um nome feminino, ela usa roupas femininas, e isso não muda. E ela não faz isso com finalidades artísticas, é quem ela é. Já o transformista, ele usa para finalidades artísticas, não é quem ele é. É uma profissão, né? É um personagem, assim como a drag queen, né? O movimento de transformistas no Brasil, inclusive, é muito ligado ao movimento de drag queens. É porque a drag queen está mais associada ao homem gay, né? Que faz aquela figura da mulher caricata, com muito humor, né? Já o transformista, ele pode ou não seguir esse caminho, né? Tem transformistas... O Silvio Santos tinha um quadro de transformistas, né? Que só dançavam, só faziam apresentações, não necessariamente ligadas à arte drag queen, que é mais de humor, né? Mas transformistas e drag queens estão aí nesse mesmo guarda-chuva de gênero enquanto arte. A pesquisadora Jaqueline Gomes de Jesus vai utilizar o termo funcionalidade, né? Gênero enquanto funcionalidade,
que tem uma função de entreter, tem uma função de ser uma profissão. Enquanto travesti, transexual, enfim, são identidades de gênero. Essas pessoas, elas se apresentam assim a vida inteira, mudam seus corpos, mudam seus nomes e, a partir daí, vivem dessa forma. Tá me ouvindo? Tô sim. Eu queria te agradecer mais uma vez, Ilona, a tua conversa aqui com a gente foi muito esclarecedora, foi muito boa. A gente está tendo um feedback maravilhoso. Eu queria te dizer que a FMSA está de portas abertas para ti. Com certeza a gente vai entrar em contato de novo, porque foi muito bom esse momento e eu queria te agradecer muito. Sua história é muito bonita, tá? Obrigada. Eu que agradeço imensamente pelo espaço, pela abertura, pelo diálogo. Tenho certeza que vou desenvolver uma conversa ainda mais fantástica com todo mundo que está aqui depois. Estou aberta, como eu disse, para dialogar, para conversar e precisando, estou aqui. Tá bom. Muito obrigada mesmo. Agora a gente vai convidar o professor Romy Castro para dar continuidade na parte da redação com a gente sobre o tema LGBTfobia. Eu queria dar as boas-vindas, professor, novamente. Seja bem-vindo, professor. O senhor pode começar a falar. Professor? Opa! Olá! Olá, boa noite. Boa noite. É muito boa a exposição da Ilona, muito boa mesmo. Hoje a gente falava com um grupo aqui que participa junto comigo, e, assim, o Enem nos cobra 30 linhas sobre assuntos, às vezes, que a gente não tem conhecimento. Isso é um fato. A gente não tem conhecimento sobre boa parte das propostas de redação que até os professores fazem para nós durante a nossa preparação para a prova. Isso é uma constatação. E ouvindo a Ilona falar, cara, quanta informação a gente tem que pode ser aproveitada na redação, né? E vi agora há pouco, no final da fala, ela usa uma escritora que tem um livro importante, que usa um argumento importante, e isso faz uma falta danada na hora de a gente produzir o texto, né? A redação, ela é, antes de mais nada, retaguarda. Eu vou sempre dizer isso. Escreve melhor quem tem alguma coisa para dizer, né? Fazer redação é fácil. Você começa com letra maiúscula, termina com ponto final e no meio você coloca as ideias. A questão toda é essa. Que ideias eu tenho? O que eu vou explorar como informação? Quando você ouve falar sobre esse tema tão sensível, tão a linha que separa o panfleto da defesa coerente das demandas do grupo LGBT é uma linha muito tênue, e muitas pessoas tendem para o extremismo. Não é o caso que a gente viu aqui. Uma defesa absolutamente coerente da demanda, coerente das necessidades, da busca por profissionalização. Achei muito bacana, porque aí dá para a gente fazer isso na conclusão da nossa redação, né? Como é que a gente faz para resolver o problema que os homossexuais, os transexuais, os transgêneros, eles não estão no mercado de trabalho. A profissionalização dessa classe tão importante, que está tão perto de nós, né? Talvez eu não use a palavra certa da classe, mas gente, pessoa, não é grupo, é gente, são pessoas que estão muito próximas de nós. Então, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais retaguarda a gente tiver, melhor será a nossa produção de texto, mais consistente será a nossa redação. É uma queixa que eu tenho de muitos alunos, mas que é uma queixa que se justifica até, eu explico. Acontece, eu proponho no meu grupo da Casa da Redação, né? Eu proponho 3 temas por semana. Quando o tema é legal, quando o tema é bom, por exemplo, eu propus esses dias um tema sobre precocidade sexual. O que eu recebi de redação nota 1000, vocês não acreditam. Sério mesmo. Um monte de redação nota 1000. Fácil falar, é um tema de comportamento, um tema que está na mídia, é um tema que faz parte da nossa realidade, é um tema que faz parte das nossas relações sociais. E aí ficou legal de escrever. Se eu proponho um tema sobre LGBTfobia, aí você vai ter uma maior dificuldade, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento da causa, não têm conhecimento dos preconceitos que esse grupo vive, o preconceito que esse grupo experimenta, porque a gente tem uma coisa muito guardada, muito reservada, muito ali, né?
nas subintenções discursivas, como a Iona falou, nos discursos que são tangenciados, que são desviados. E aí, quando você pede para o aluno produzir texto, ele não sabe o que fazer. E aí, essa é uma queixa que boa parte dos corretores também é absolutamente justificada. O que nós temos? Aí vai terminar do celular. O que nós temos? Nós temos alunos que são obrigados a escrever sobre tudo. E vocês não estão preparados para escrever sobre tudo. Às vezes tem que fingir que tem conhecimento. O tema da redação do ano passado. Legal, é um tema sobre cinema. Legal, a gente pode falar sobre a falta de acesso à cultura, mas isso não é um tema recorrente. Não é um tema das nossas discussões, não é um tema das nossas leituras. Por isso que a gente vê muita redação fazendo nota 1000, forçando um pouco a barra, né? Já viram já algumas redações de nota 1000 que forçam a barra? Que mostram o candidato fazendo uma associação de um filósofo que, a princípio, não fazia nenhuma referência a cinema, por exemplo. Aí o cara força a barra. Lembra daquela redação sobre escola para surdos? Uma das melhores redações, o cara começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não existe nenhuma relação, se a gente quiser levar o pé da letra, não existe nenhuma relação entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e escola para surdo. Aí o que é obrigado o cara a fazer? É obrigado a fazer uma associação forçada e o corretor sabe disso. A gente não pode ter conhecimento sobre tudo. Mas quanto mais informação a gente tiver, mais conteúdo a gente vai ter para colocar na redação. Isso é legal, isso é bacana. Outro ponto indispensável. A gente não pode tentar adivinhar o tema da redação. Porque vocês vão ouvir muitas vezes algumas pessoas, alguns colegas de vocês, candidatos também a uma vaga na universidade, que vão dizer assim, mas LGBT não vem, porque esse governo é de direita. Dane-se, quem é esse governo é terrível mesmo. Por esse governo a gente nem tem Enem, nem tem redação, nem tem nada, tem educação. Nós não nos preparamos especificamente para um governo. Nós nos preparamos para uma prova seletiva, para uma prova rigorosa. E para isso a gente tem que treinar com qualquer tema. E a gente não vai sair bem em todos os temas. É muito importante que vocês lembrem disso, tá? Vocês não vão se sair bem com todos os temas. Existem temas que são mais afeitos a nós, estão mais aqui, né? São mais sensíveis a nós. E outros temas não, que estão diferentes. São que fogem um pouco do nosso universo cultural, do nosso universo de discussões. E isso não faz mal. Meninos, isso não faz mal. A gente tem que se permitir, eu acho que dá no tempo, né? A gente se permitir errar. A gente se permitir errar. Eu vou contar uma experiência aqui rapidinho. Sim, eu estou corrigindo várias redações. Eu corrijo 80, 90, 100 redações por semana. O aluno vai e tira 920. O tema da redação, eu falei para vocês, sobre precocidade sexual. Aí eu proponho um tema sobre fontes de energia, novas fontes de energia. A menina vai lá e tira 800. Ele fica arrasado. Por que eu não deveria aumentar a minha pontuação? Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. A gente escreve melhor ou pior, dependendo do grau de informação que a gente tem. E a gente precisa ganhar confiança, até para poder errar. Errar é um direito nosso. Muita gente acha que não, mas errar é um direito nosso. Na redação, isso é ainda mais relevante. Porque a gente se faz humano, a gente faz humilde. Eu tenho um aluno de 2018, Juan, muito querido. Ele fez 163 redações. 163 redações. Não foi uma nem duas vezes que ele tirou 1000. Ele participava da aula quarta e sexta. Quarta ele tirava 1000, sexta-feira ele fazia a redação como se tivesse tirado 0. Às vezes tirava 1000, às vezes tirava 920, 960, mas nunca deixou de me entregar um tema da redação o ano de 2018 inteiro. Passou na redação, passou para medicina na UEPA, passou para medicina na UEA, passou para medicina na UFPA, passou para medicina para onde quis. Para onde quis. Passou em todos os vestibulares aqui, para a Federal de Goiás, passou onde quis. Mas o legal do Juan é essa capacidade que ele tinha de dizer assim, eu posso escrever, se eu vou errar, se eu vou acertar, é um processo, é construção. Esse tema é um tema legal para escrever, mas é um tema que também, como eu falei na live passada, assim, a gente corre risco dessa superficialidade, a gente corre risco de não conseguir dar profundidade argumentativa, porque nós não temos informações, sinceramente, o que muito que a Iona falou agora há pouco, eu não sabia. Sim, sinceramente. Não, a minha ignorância não é motivo de vergonha, muito pelo contrário. Eu vou atrás para ter mais informação, para escrever sobre isso. Então, eu vou escrever sobre aquilo que eu sei. Eu vou na segurança, só vou escrever sobre aquilo que eu sei. E aí eu queria mostrar para vocês um parágrafo de introdução que eu fiz aqui, que vai funcionar assim. Eu disse na última live, assim, o legal da redação é que a gente pegue o tema, não importa qual seja ele, e consiga discutir
2 propostas de problema. Se a gente fizer isso, a gente dá um passo enorme para fazer boa redação. O tema é LGBTfobia? Legal. Tanto que o nome nem é mais esse, né? LGBTQ. Né? LGBTQ+. E aí, até para muitos, a Iona explicando agora há pouco, eu disse, pô, eu nem sabia que era assim. Sabia de transgênero, né, travesti, as perguntas, inclusive, do Neemias, que é um parceiro querido, um menino de quem eu gosto muito, que está aqui. Estou vendo o Neemias aqui. O Neemias é muito querido, um menino muito do bem mesmo. Estou torcendo por ele esse ano. Vai passar, se Deus quiser, para a medicina, que ele tem todo o jeitão de médico, porque é dedicado, porque é um menino do coração bom. É um querido mesmo, um aluno muito querido, um filho. E a pergunta do Neemias é muito apropriada, porque as dúvidas são nossas. Então, o que eu faço, professor? Eu não tenho muita informação sobre isso, mas eu consigo fazer 30 linhas sobre esse tema. Para isso, meninos, vocês vão ter que fazer assim. Pensou no tema da redação? Pense em 2 problemáticas. Essas 2 problemáticas podem aparecer de maneiras distintas. Eu vou mostrando para vocês no decorrer desse nosso contato. Eu gosto muito de definir logo no parágrafo de introdução quais serão os 2 argumentos. Mas tem gente que gosta de fazer com ponto e contraponto, tem gente que gosta de fazer passado e presente, tem gente que gosta de fazer causa e consequência. O que eu deixo muito claro para os meus meninos na casa da redação? Olha, eu tenho que saber o que vocês vão fazer na redação lá no corpo dela. O que vocês vão dizer para mim na redação lá no corpo dela. Mas você tem que antecipar no parágrafo de introdução. Muito importante que vocês lembrem disso. Pensou no tema da redação? Pô, o tema parece bem limitado. O tema do Enem do ano passado, sobre acesso a cinema. Pô, dá para a gente pensar em um monte de coisa. Não, um monte de coisa não. 2 coisas. 2 coisas somente. Porque a gente fica forte só com 2 possibilidades de argumentação. Gente, eu vou dizer de novo. A gente organiza o caos. Tem um monte de informação. Não tem muita informação, não. Tenho 2 informações que eu quero discutir. E aí você vai trazer as suas leituras, a sua visão de mundo, a sua capacidade de analogia, as suas associações. É isso, só os muito bons é que sabem fazer. Vou mostrar para vocês esse parágrafo de introdução. Só vou posicionar o celular aqui, tá? Eu quero ler o parágrafo de introdução que eu fiz agora há pouco, antes de começar a aula. Olha lá. Ó, eu fiz assim. Ó, eu comecei, se vai dar para visualizar legal aí? Aí eu fiz assim, mas senão eu vou ler o parágrafo, tá? Eu escrevi assim. Para o filósofo francês Jean-Paul Sartre, e começa com Sartre, vírgula. Todas as formas de violência são uma derrota da civilidade. Aí eu já começo com uma citação importante, né? Eu já faço uma associação com outro ramo do conhecimento. Então, quando eu faço essa citação, eu já estabeleço com o meu corretor um conceito. Vamos lá. Minha redação vai sair do clichê, vai sair do lugar comum. Eu começo a fazer uma associação para mostrar que o meu texto tem profundidade argumentativa. Isso é competência 2. Comece com o Sartre, mas você não é obrigado a começar com uma citação, com uma alusão histórica, com uma comparação com um livro, com uma série, com... não precisa não. Tá? Mas se fizer, já entra forte, já entra muito forte. Aí eu começo com o Sartre, né? Eu vou dizer que todas as formas de violência são uma derrota da civilidade, mas eu preciso associar o Sartre com a minha proposta de redação, que é sobre LGBTfobia. Né? Ó, vamos lá. Quando praticada de forma física ou simbólica contra membros da comunidade LGBT, torna-se ainda mais, ou torna mais evidente essa violência, o retrocesso civilizatório de uma sociedade segregadora. Ó, o tema da redação também aqui, ó. Violência praticada de forma física ou simbólica, na versão coleção, contra membros da comunidade LGBT, torna ainda mais evidente o retrocesso civilizatório de uma sociedade. Retrocesso civilizatório, como disse o Sartre. Todas as formas de violência, física ou simbólica, são um retrocesso civilizatório. Tá? Para retomar o Sartre. Aí vou para frente. Essa é a hora mais importante da redação. Sem medo de errar, meninos. Sem medo de errar. Essa é a hora mais importante da redação. Depois que você faz menção ao tema da redação, que é competência 3, é coerência com o tema e com o discurso. Depois que você começou o seu texto, fez a transição. Olha lá. Quando praticada, eu fiz elipse aqui para retomar a violência. Fiz elipse aqui. Quando praticada de forma física ou simbólica contra membros da comunidade LGBT, olha só o tema da redação. Olha o tema da redação. Depois de você fazer menção ao tema, transição entre os períodos, aqui para cá, você tem a obrigação de dizer para o corretor assim, eis o caminho que eu vou trilhar para fazer o parágrafo de argumentação consistente. Essa talvez seja a parte assim, que vai mais dar trabalho, não do tempo, mas de pensar o texto, de pensar a proposta. Tá? Aí você faz assim, tio, eu escolhi fazer 2 análises, quero fazer 2 argumentos. Beleza, os 2 argumentos que você traz para cá
estarão lá no corpo da redação. Tem gente que fez 1000, colocando assim, é preciso avaliar os desafios enfrentados por essa comunidade, aí vai lá e fala dos desafios. Assim, é preciso avaliar as causas e consequências desse problema. Tudo bem, pode ser assim também. Eu vou explicitar aqui quais são as duas análises que eu vou fazer. A Bianca fazia muito isso, muito bem, quando ela era minha aluna. Olha só. Aí eu faço uma retomada aqui, né, para fazer a conexão. O problema está diretamente associado a duas coisas. Vamos lá. Eu até marquei com acento grave aqui a frase que era para dizer, para listar as duas coisas. Ó. Primeiro, a construção histórica de valores heterossexuais com o apoio da igreja. Esse será o meu primeiro argumento. Vou fazer uma análise histórica, vou falar sobre como a igreja católica, como a igreja cristã segregou, separou, tem um papel fundamental no preconceito, a bancada evangélica do Congresso. Vou trazer para cá. Ó. Primeiro argumento. Tá. Depois eu vou dizer, mas não é só isso não. Também acho que falta punição rigorosa a quem se acha superior por conta de sua orientação sexual. Eu acho que as nossas leis são muito brandas. A gente não conseguiu dizer que a LGBT-fobia é um crime que precisa ser punido com rigor. A gente tem uma bancada no Congresso Nacional que não quer discutir isso, que não quer transformar isso em lei, punição rigorosa, em crime hediondo, crime tipificado. Aí podia trazer para cá, né? Aí eu vou dizer, minha intervenção já está colocada aqui também. Como é que a gente desconstrói esse valor, esses valores heterossexuais que foram construídos com o apoio da igreja? Como é que a gente faz para criar leis mais rigorosas que punam pessoas que são preconceituosas, que usam dessa condição de pretensa superioridade por causa da sua orientação sexual para violentar os gays, os transexuais? Isso é muito importante. Para boa redação, isso é muito importante. Eu separei os meus dois argumentos. Até fiz um pezinho aqui, a gente chama isso de pezinho, né? Desconstruir tal postura, essa postura aqui da problemática, né? Requererá duas coisas: mudanças sociais e mudanças legais. Já estou antecipando, né? Ó, aqui será a minha primeira intervenção para falar sobre os valores heterossexuais e depois a mudança legais, que é para falar sobre o segundo argumento. Já estou até antecipando. Então, o que eu vou dizer no corpo da redação já está pronto aqui. Não é legal? Não é fácil? Beleza. Então, olha só. Quando a gente marca o parágrafo de introdução dessa forma, deixa eu posicionar o celular de novo aqui, tá? Só um instantinho. Quando o parágrafo de introdução se manifesta dessa forma, aí fica muito, muito mais fácil dirigir a proposta da redação. Parece a vocês muito complicado? Não, né? Legal. Porque a ideia é que vocês tenham informação para... Sou eu que escolho as problemáticas. Então, digam para mim, professor, eu vou tratar disso aqui porque eu tenho informação. Tem um filme bacana que eu assisti que eu vou usar nesse primeiro argumento. Tem uma referência histórica que eu vou falar lá atrás sobre os gregos. Eu vou falar lá atrás. Do que aconteceu lá atrás na sociedade de Atenas. Eu vou dizer como é que esse preconceito se manifestava com o nazismo do Hitler. Existem uma série de referências. Você que escolhe. Na hora de montar o seu parágrafo de introdução, você escolhe a problemática. Com as informações que vocês tiveram agora há pouco, duvido se não sair uma redação nota 10, que vai discutir vai discutir todas essas demandas que vocês acabaram de ouvir muito bem descritas pela aluna. Fazer redação é complicado por conta de um universo de informações que a gente precisa ter. Mas também fazer redação é um exercício de humildade. Nunca esqueçam, vocês nunca vão fazer redação sempre boa. Nunca. É preciso ter humildade para treinar sempre. Isso é outra história. Ter humildade para treinar sempre. O tema sobre racismo da live de ontem, o tema sobre LGBT-fobia na live de hoje, temas excelentes, maravilhosos. Professor, mas não vem. Não interessa se não vem. Faça, escreva, produza, erre, se exponha para ganhar confiança. Para dizer assim, olha, eu sou bom não só para redação, eu sou bom para a natureza, para matemática, para linguagem, para humanas, porque eu estou preparado, porque eu tenho informação. E Enem não é só cursinho, não é só fórmula, não. O Enem é capacidade de reflexão, é análise, capacidade de leitura, de interpretação, é feeling, como eu disse ontem. É sensibilidade. E nem todo mundo está pronto para isso. A gente ganha experiência também se mostrando humilde e aprendendo sempre, aprendendo toda hora. Então, quando vocês forem treinar a redação de vocês já sabem. Marque no parágrafo de introdução as duas problemáticas que vocês querem discutir sobre LGBTfobia.
duas problemáticas. Quais são os dois problemas que a comunidade LGBT enfrenta? Aí você diz assim, ó, esse é o primeiro problema, esse é o segundo problema, e a gente desconstrói assim. Primeiro faz assim, depois faz assado. Pode parecer, talvez eu esteja simplificando, mas não tem outro jeito. Para o Enem não tem outro jeito. Se você estivesse me falando de uma outra proposta de vestibular, um outro cenário de vestibular, você falar da FUVEST, da Unicamp, a gente estaria discutindo uma outra coisa. Mas para fazer Enem, só pode ser desse jeito. Isso é bom? É ruim? Também. Por que é ruim? Porque a gente já está com o modelo pronto, né? Por que é bom? Porque a gente já está com o modelo pronto. Então é só seguir aquilo que de fato é mais fácil, sem cair no clichê, sem cair no lugar comum, sem cair no simplismo, mais fácil pela estrutura. A gente apresenta para o corretor o que ele espera de nós. Fez isso, tá de boa. Beleza? Então tá. Eu falei para as meninas, o pessoal da IF aí, os meninos da IF, que essa semana eu posso corrigir as redações sobre esses dois temas. Eles podem mandar para mim, eu entro em contato com eles, podem mandar para mim as redações sobre racismo e sobre LGBTfobia. São temas muito bons para a gente escrever. E não se preocupem que não vem esse tema, não. Treinem, escrevam, produzam. Só assim a gente vai ficar forte. Tá legal? Se tiver alguma pergunta aí sobre o parágrafo que eu fiz, sobre alguma coisa, eu estou aqui disposto a responder. Beleza? Oi? Não estou ouvindo. Alô? Oi? E, professor, o senhor está ouvindo agora? Agora tá legal. Tava um problema no meu áudio aqui, eu tava falando e, e não tava saindo. Mas tudo certo agora. Até agora a gente não tem nenhuma pergunta, mas a Ilna falou aqui que o senhor arrasou, explicou a heteronormatividade de maneira leve e direta. É isso mesmo. Eu queria divertir os meus meninos, tá? Assim, fazer redação não significa empolar o texto. Fazer boa redação não significa que a gente não vai escrever palavras que têm assim, esse formalismo que muita gente acredita, né? Faz uma redação pensando em impressionar o corretor. A gente tem que fazer redação pensando em ser objetivo. Tenho dito isso com muita insistência. Sejam objetivos. O que mais corretor odeia é corrigir. Por isso que, Neemias, melhore a sua letra, capriche nessa letra, capriche na gramática, seja objetivo, e a gente vai comemorar esse negócio aí de vestibular, se Deus quiser. Pois é, então é isso. Vocês podem mandar as redações para mim, é só entrar em contato com o pessoal da IF, e eles vão mandar o texto para mim, eu vou corrigir, é só escanear, tá? Manda de boa. Neemias é um lindo. Um abração, Neemias. Você é... Mandando coração pro senhor. Bem. Estão me A ouvindo? Isa Campos é super de boa. É super de boa. Temos uma pergunta aqui. Eu já vi aqui, eu posso responder? Eu li aqui sobre capacidade de síntese. Beleza. Vou explicar como é que a gente sintetiza as ideias. É um pouco de pretensão nossa achar que a gente pode escrever sobre tudo. Não esqueçam, meninos, que nós só temos 30 linhas, tá? Nós só temos 30 linhas, viu, Isa? Isa sabe bem disso. Nós só temos 30 linhas. Então, a nossa capacidade de síntese está exatamente na escolha dos argumentos. Escolha dos argumentos. Tem um pouco de, vou dizer de novo, eu sou muito fã dessa palavra. É até um pouco de humildade. Então, se o tema é sobre LGBTfobia, eu vou fazer só análise histórica. Só isso, só um pedacinho. Vou citar lá o que aconteceu no século... com o Alan Turing, por exemplo. Quem assistiu o Jogo da Imitação pode falar. Vou citar o filme do Alan Turing, que foi castrado quimicamente por ser homossexual. Aí tá. Aí eu vou usar nesse primeiro parágrafo, eu vou usar o Alan Turing. Pronto, só vou falar disso. É a nossa capacidade de síntese. O segundo parágrafo de argumentação eu vou falar sobre a falha da escola. Que a escola não exercita isso. Aí pega uma frase do Paulo Freire, da Vera Maria Candal, pega uma frase para sintetizar só a escola. Essa é a nossa capacidade de síntese. Mas isso se observa no borrão, tá? E se observa no borrão. Na hora de fazer o borrão, Brando,
Ô, Theo Brandon, você tem que fazer assim, faz borrão pensando em como faz para resumir. A dificuldade de sintetizar as ideias é achar que a gente pode escrever sobre tudo. Isso geralmente dá trabalho. Quem tenta escrever sobre tudo, não escreve sobre nada. Porque não há espaço para, em 30 linhas, olha só, olha as nossas obrigações. A gente tem que definir a proposta do tema, a gente tem que aprofundar 2 argumentos, a gente tem que resgatar depois para marcar a intervenção. Isso em 30 linhas, dá não, não dá não. Então a gente só escolhe 2 problemáticas. Às vezes dá para fazer uma só. Às vezes dá para fazer uma só, mas aí é uma outra situação muito mais complexa, mas a gente simplifica. Faz duas problemáticas, viu, Brandon? Quando você faz 2 problemáticas, fica muito mais fácil de você sintetizar as ideias. Mas faça borrão. Uma sugestão aqui do tio. Faça borrão. Antes de você começar a escrever, faça borrão. Tá? Boa pergunta da Jennifer. Estou observando aqui, Jennifer, como é que eu faço para retomar a citação? Jennifer, se você for olhar agora há pouco que o tio falou da citação do Jean-Paul Sartre, você vai ver. É obrigação. Sua pergunta é muito, muito, muito pertinente. É obrigação do candidato usar a citação como referência para o seu discurso. Então, se você vai citar o Paulo Freire, tem que dizer assim, tal assertiva, tal referência, tal exemplo, tal livro, tal obra fictícia. Essa obra vai usar, por exemplo, um filme. Aí você vai ler fora da ficção, aí você associa esse filme, esse livro com a sua proposta de redação. Por que é tão perigoso a gente usar uma citação e não aproveitar? Porque a gente é incoerente, Alabolas. Aí é que parece forçação de barra. A gente tem que parecer inteligente, tem que ser inteligente mesmo. Não é só parecer. A gente parece inteligente quando usa um Sartre, por exemplo. Vou falar aqui, a boca pequena, não vou sair espalhando por aí. Eu nunca li o Sartre, mas eu conheço algumas frases dele. Verdade. Aí parece formal, né? Parece. Não. Você parece inteligente e será inteligente quando a escolha que você faz da citação pode ser justificada com o aproveitamento da citação no corpo do seu texto. Tem que encontrar o conectivo. Essa referência, esse livro, essa descrição, o trecho dessa letra, se você quiser usar música. Na canção, o poeta, na canção, o compositor faz referência clara, aí você faz a associação com o tema da redação. Nunca esqueça, a citação, a referência ao livro, ao filme, à música, à série, se não estiver associada com o tema da sua redação, vai parecer forçação de barra e você perde pontos na competência 3, é a competência da coerência. É coerência. Você viu a citação e pode associar com aquilo que está colocado na proposta da redação. E aí só os muito bons é que sabem fazer isso. O pessoal que está aí do outro lado é muito bom. Isso que vai se dar super bem. É isso, tá, Brandon? Oi, professor. É só porque eu acho que o senhor não sabe, mas o Theo, na verdade, é a Yun, né? Porque ela tá na conta do marido dela. Aí aparece então tá o nome dele. A Yun é maravilhosa. Que mulher! Maravilhosa. Maravilhosa. Aí, Cara, parabéns, Yuna, parabéns. Discurso lindo, não só discurso, mas prática também. Fala na forma de colocar as ideias, na forma de fazer o texto avançar, de prender a atenção da gente. Só para quem é muito bom. verdade. Deixa eu ver. Eu acho que tem mais uma pergunta, professor. Um pouco aqui acima, eu acho que o senhor não viu, que é sobre qual seria a solução quanto à questão da igreja. Pois é, aí você pode chamar para o discurso, para uma reflexão, as entidades representantes das igrejas, né? Fazer uma grande comunhão ecumênica. Desculpe se parece redundância, mas assim, chamar as igrejas, as diversas denominações religiosas, para uma discussão sobre o tema. A CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil e dos Pastores, tem uma associação de igrejas evangélicas, chamar para discutir sobre esse papel da igreja, sobre a necessidade de desconstruir esses valores heterossexuais, de repensar a história, de refazer a história. Eu acho que dá para fazer buscando o entendimento entre as diversas denominações religiosas. Pergunta muito pertinente. Só é boa a problemática se houver boa, desculpe o neologismo, se houver a boa solucionática. Eu sempre faço a redação em pouco tempo por causa disso, sabia, meninos? Sério. A minha redação sai mais ou menos em 20 minutos. Escrevendo a redação. No quadro sai menos tempo, mas escrevendo no papel sai menos de 20 minutos. Porque quando eu penso no problema, eu penso na solução.
Por isso que quando eu chego no parágrafo de conclusão, eu já sei o que eu vou fazer, porque fui eu que escolhi o problema, para bolas. Né? Se é a igreja que é o problema, vamos lá, vamos juntar as entidades que representam as igrejas, né? A Associação dos Pastores do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, as outras denominações religiosas, para um grande debate ecumênico em relação à postura e o discurso dessas denominações em relação às demandas LGBTs. Então, eu trago para cá porque fui eu que escolhi o problema. Se eu for falar da outra proposta de redação, da outra problemática, se vocês forem ver que falta de punições rigorosas, quem é que cria leis nesse país? O Congresso Nacional. Né? É o Legislativo que vai criar as leis. Então, convocar o Congresso Nacional, provocado pelas associações que representam os gays, as lésbicas, poxa vida, já está lá prontinho. Fui eu que escolhi o problema, sou eu que escolhi a solução. Mas pergunta excelente. Pense no problema e você vai estar pensando na solução se você quiser fazer uma redação em menos tempo. É isso. Nós temos mais uma pergunta aqui, da Juscelene Santana. Ela perguntou assim: como eu faço uma boa conclusão? E quando o problema não tem uma solução? A pergunta é ótima. Assim, se o problema não tem solução, ele não vai aparecer como um problema na sua redação. Pelo amor de Deus, diga isso pro tio. Se você não encontra, se você acha que esse problema não tem solução, você não coloca esse problema como foco da sua análise, tá? O Enem vai propor um tema que é problema e que tem solução. Nenhum desses temas que você, se você for fazer uma análise, os temas que você tem aí nos últimos anos, todos eles têm uma solução. Agora, a análise que eu vou fazer da problemática já tem que me orientar para uma solução. Pergunta é ótima. Eu vou pensar assim, vou dizer de novo. A gente pensa no problema e pensa na solução. Se esse problema não me dirige para uma solução, eu vou atrás de outro. Não esqueça disso. Muito boa a intervenção. Se esse problema não me dirige para uma solução, eu vou fazer uma outra análise, vou fazer um outro borrão, vou escrever, porque senão eu vou ficar empacado, viu? Quando chegar lá na conclusão, o corretor vai dizer assim: opa, mas eu tenho um problema aqui que não tem solução. Como assim, cara pálida? Pode isso? Não pode. No Enem não pode, não. No Enem não pode, não. No outro vestibular você pode até fazer, mas no Enem não pode. Porque o Enem está esperando que você, inclusive, tem um parágrafo específico para isso. Chama o parágrafo da intervenção. Mais para frente eu posso falar sobre isso. Você tem que responder basicamente a 4 perguntas na conclusão. Eu respondo isso 2 vezes, mas você pode responder uma vez só. Quem vai fazer, que são os agentes da intervenção. O que vai fazer, que é a ação propriamente dita. Como vai fazer, que é o detalhamento. E para que vai fazer, que é a finalidade para respeitar os direitos humanos. Então, a conclusão tem que seguir obrigatoriamente esses passos, tá? Para que você possa fazer uma conclusão legal para disputar esses 200 pontos, que é competência acima. Vale 200 pontos esse parágrafo de conclusão. Então, com um pouquinho de zelo, um pouco de cuidado, dá para a gente fazer assim. Escolher o problema, escolher a solução, tá, Leandro? Beleza? Eu acho que acabaram as perguntas. Legal. Eu queria agradecer, professor, por mais esse dia, com a sua contribuição. Eu tenho certeza que os alunos estão aproveitando muito. A gente está tendo um feedback muito bom. Legal. Da sua conversa aqui com a gente. E a gente espera o senhor semana que vem. Legal, beleza. A gente vai ver como vai fazer essa questão da redação, né? Porque imagina que chega a 1000 redações, então a gente vai ver ainda quem tem interesse para a gente poder ter uma ideia mais ou menos como a gente vai fazer essa questão da redação. Mas a gente vai mandar tudinho lá no grupo. Só um recado para os participantes, não esqueçam de responder o questionário pós-palestra, pós-roda de conversa, pós-discussão, porque é importante para a gente emitir o certificado de vocês. É isso, eu agradeço muito a participação de todos, especialmente da Iuna e do professor Romy, e até semana que vem, gente. Boa noite, bom descanso. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Thalita, a gente